2, do 9 ao 12. 1 Tessalonicenses 2, 9 ao 12. Nós vamos proceder à leitura também de forma alternada e nós vamos continuar a falar sobre os atributos de um líder espiritual, ou sobre o perfil, ou sobre as qualidades de um líder espiritual, como você queira, de repente, aí dar o título a você mesmo no capítulo 2. E nós já aprendemos até aqui que Paulo escreveu o capítulo 2, em primeiro lugar, para defender a mensagem e, posteriormente, defender o mensageiro. E por que Paulo faz isso? Porque uma vez que o mensageiro entrar em descrédito, a sua mensagem também fica em descrédito. Então, é por isso que Paulo ele escreve, primeiro, para defender a mensagem, que não foi uma mensagem dele, mas de Deus, e depois para defendê-lo como mensageiro, como alguém que andou de forma correta diante de Deus e diante das pessoas. Então vamos ler o texto. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não viverdes à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus à igreja. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Amém. Oremos novamente. Deus Santo, Deus puro, Deus justo, o único autor e criador de tudo aquilo que há, o Deus da verdade, o único Deus, o qual não concede a sua glória a outrem e nem às imagens de escultura, o Deus que revela a sua palavra ao eleito, para que ele, ao ouvir, possa responder positivamente quando o Espírito Santo aplica essa palavra na mente e no coração. Como foi orado aqui também, que nós, servos do Senhor, possamos ter a Tua palavra também nessa noite aplicada na nossa mente e no nosso coração, e que nós possamos sair daqui, não como Tiago diz, meramente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, o que nós acabamos de ler quer dizer? Quem é esse obreiro? Quem é esse líder espiritual? Ou seja, a conclusão que nós já temos chegado aqui é a respeito de que esse líder espiritual do qual nós estamos falando, ele não age apenas como uma mãe, mas ele age também como um pai exemplar. Então, o que Paulo quer nos ensinar quanto a esta figura de um pai que nós acabamos de ler nesse texto? Em primeiro lugar, que ele, como pai, realizou um trabalho memorável. Paulo, como um pai, realizou um trabalho memorável. Ele diz logo no versículo 9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Ou seja, Paulo está nos ensinando que pai é aquele que trabalha para prover e para entesourar para os seus filhos. Nesse sentido, Paulo ele está disposto a trabalhar para que aquela igreja, a igreja de Tessalônica, receba
a bênção da verdade da parte do próprio Deus. Em segundo lugar, Paulo, como pai, usou de um procedimento irretocável. Se você observar, o versículo 10 diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Aqui Paulo está invocando novamente o testemunho da igreja e o testemunho do próprio Deus ao afirmar vós e Deus. Além disso, aqui no versículo 10, encontramos algumas coisas interessantes para nós pensarmos. Primeira coisa interessante, quando Paulo fala do seu relacionamento com Deus, ele vai nos ensinar aqui que ele viveu um relacionamento certo com Deus, que ele não tem brechas no escudo da fé, que ele não tem áreas escuras no seu caráter e que ele não tem áreas turvas na sua vida e mais, que ele tem uma vida certa com Deus. Ele tem uma vida certa com Deus. Eu e você podemos fazer essas afirmações de Paulo também. Uma segunda coisa interessante, quando Paulo fala do seu relacionamento consigo mesmo. Ele diz assim: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, procedi em relação a vós outros. Basta você observar a palavra justa e você vai perceber que aqui ela traz a ideia de uma vida correta em relação a si mesmo. Uma vida correta em relação a si mesmo. Além do mais, Paulo também era um homem íntegro e inteiro, porque a palavra justa, ela também pode significar alguém íntegro, alguém inteiro, alguém completo. Portanto, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que ele é um homem que tem a sua autoimagem resolvida, o seu caráter impoluto, sem mancha, puro, não corrupto e sem jaça, sem falha. E falando sobre isso, eu quero pensar com os irmãos, dentro dessa perspectiva de autoimagem, de emoções, sobre dois exemplos bíblicos que nós podemos encontrar. O primeiro é do rei Saul. Se você for lá no capítulo 18, versículos 6 a 8 de 1 Samuel, você vai perceber que algumas mulheres começaram a cantar e a dizer: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E por causa disso, a Bíblia diz que o rei Saul, ele ficou furioso, porque Davi matou os seus 10 milhares e ele matou milhares. E isso nos ensina que o rei Saul não era um homem resolvido nem nas suas emoções e nem na sua autoimagem. O rei Saul não era um homem resolvido, nem nas suas emoções, nem na sua autoimagem, porque ele não podia perceber alguém ser elogiado, não sendo ele rei, o próprio rei Saul. O segundo exemplo é o de João Batista. Se você observar o capítulo 3, versículos 23 a 30, de 26 a 30, melhor, do Evangelho de João, você vai perceber que ali os discípulos de João chegam até ele e falam assim: mestre, olha só, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu tens dado testemunho a respeito dele, ele está batizando e todos lhe saem ao encontro. E João Batista, ele olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E ele fecha o assunto no versículo 30, quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, o que João Batista está nos ensinando nessa perspectiva é que ele era um homem resolvido nas suas emoções e na sua autoimagem. Ele era resolvido. O que isto, então, traz para mim e para você? Como andam as suas emoções? Como está a sua autoimagem? Você é resolvido com você mesmo?
Porque, amados, o interessante é que, mesmo sendo crente, mesmo recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes eu e você não somos resolvidos nem nas nossas emoções, nem na nossa autoimagem. Amados, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que o crente não possa, de repente, fazer uma lipoaspiração, né? Aí colocar um corpo em forma, de repente fazer algo nesse sentido, ir para uma academia e tal. Mas às vezes o que eu percebo é que muitos crentes vão fazer isso porque não tem a sua autoimagem resolvida e nem as suas emoções. Porque se alguém chegar, olhar e falar assim, nossa, como você está feio, ou como está gordo, aquilo já acabou tudo. E principalmente se for com a mulher. Claro que eu também estou dizendo que você não deve fazer isso com as mulheres. Mas assim, não são resolvidos nem nas suas emoções, não são resolvidos nem na sua autoimagem. E se tratando de crente que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É um negócio muito esquisito. É um negócio muito estranho. Com isso eu também não estou falando aqui, ensinando para que o crente seja alguém relaxado. Não estou falando quanto a isso não. Não estou falando nada disso também não. Mas a minha pergunta é, você é resolvido nas suas emoções? Você é resolvido com a sua autoimagem? Você é resolvido consigo mesmo? Porque João Batista era. E é isso que a Bíblia ensina. E olha que João Batista comia, né, mel silvestre, ele comia alguns bichos, né, estranhos. E ele era resolvido, andava com uma roupa de pelo, de umas coisas esquisitonas na sua época também, mas era resolvido, amados. E nós precisamos entender isso. Alguém que comia gafanhoto era resolvido nas suas emoções e na sua autoimagem. Uma terceira coisa interessante, quando Paulo fala do seu relacionamento decente com outras pessoas, o versículo 10 ainda diz, e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Quando Paulo usa essa expressão irrepreensivelmente, ele está falando da sua relação correta com as outras pessoas. E deste modo ele está dando um testemunho externo, isto é, público. Então Paulo, ele tem uma relação correta com Deus, ele tem uma relação certa consigo mesmo, e ele tem uma relação decente com as outras pessoas. Em terceiro lugar, Paulo, como um pai, usou palavras encorajadoras. Olha o que diz o versículo 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Amados, e essa daqui é uma expressão maravilhosa, quando Paulo diz, eu sou como uma mãe e eu sou como um pai. Diante disso, Paulo ele está nos ensinando o seguinte, que ele tem a firmeza de um pai e que ao mesmo tempo ele tem a doçura de uma mãe. Percebeu? Ele tem uma firmeza, a firmeza de um pai e ao mesmo tempo ele tem a doçura de uma mãe. Eu quero, então, aqui verificar com os irmãos algumas outras expressões que eu julgo ser importantes. Primeira expressão, versículo 11, quando ele diz a cada um de vós. E aqui Paulo está nos dizendo que ele ensinava a cada crente individualmente. Paulo ensinava a cada crente individualmente. E eu quero te chamar a atenção e fazer uma pergunta, por que isso é importante ainda hoje? Ensinar a cada um individualmente. Porque Paulo, ele poderia pensar o seguinte, olha, irmãos, já que eu sou um apóstolo de proa, de frente e de dianteira, então eu deveria estar me dedicando apenas às grandes causas e ser escalado para pregar somente a grandes multidões. Porque, infelizmente, tem pastor assim nos dias de hoje. Infelizmente, tem músicos assim também nos dias de hoje. Que só querem ir para frente ou pregar se for para uma grande multidão. Ou se for algo que vai elevancar o seu nome. E quando nós olhamos, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele pregou os seus maiores sermões para uma pessoa só.
Se você ler João capítulo 3, você vai perceber que ele prega aquele sermão dele, falando de nascer de novo, a Nicodemos, à meia-noite. Jesus, ele nos mostra a importância de você pregar para uma pessoa só também. E o apóstolo Paulo, ele vai nessa mesma vibe. O apóstolo Paulo, ele segue essa mesma orientação do Supremo Pastor. Diferente de muitos pastores nos dias de hoje e de muitos músicos nos dias de hoje. Uma segunda expressão se encontra no versículo 12, quando ele diz exortamos. E a palavra exortar aqui no grego é chamar do lado para estar encorajando. Chamar do lado para estar encorajando. O que significa chamar do lado para encorajar? Que o obreiro é aquele que dosa disciplina com encorajamento. É por isso que Paulo, ele então exortava os crentes individualmente. Irmãos, como isso também é importante dentro de casa. Como isso é importante dentro de casa. Porque você como pai, você como mãe, se apenas criticar os seus filhos, ou apenas usar da disciplina com os seus filhos, ou apenas trazer uma palavra de repreensão na hora em que eles erram, vocês jamais vão conseguir falar com eles ou trazer a eles uma palavra de encorajamento quando eles também acertam. A ideia é dosar as duas coisas. A ideia é ter um equilíbrio com isso. E quando nós não conseguimos elogiar os nossos filhos, encorajar os nossos filhos, sabe o que nós vamos criar? Nós vamos criar filhos complexados, nós vamos criar filhos com a autoestima baixa, lá no chão. Lá no chão. Entretanto, se vocês apenas encorajarem os filhos, mas nunca disciplinarem, vocês vão criar filhos irresponsáveis, irreais e que não sabem ou não vão saber enfrentar as lides da vida. E olha que nós estamos vivenciando dias assim. Nós estamos vivenciando dias assim. Às vezes nós falamos da geração dos nossos pais, e a maioria dos pais aqui hoje presentes falaram o seguinte: eu não quero ser como meu pai foi, e as mulheres falaram assim: eu não quero ser como a minha mãe foi. E na maioria temos errado, hein? Porque não temos usado do equilíbrio. A maioria nós temos criado filhos irreais, irresponsáveis. Filhos que não sabem dosar ou lidar com as crises, com as lutas e com as dificuldades. Porque o primeiro argumento que nós ouvimos dos nossos filhos, na maioria, quando eles casam, é o seguinte: eu vou para a casa do meu pai de volta. Eu vou para a casa da minha mãe de volta. Está percebendo? Quando nós deveríamos ensinar os nossos filhos a enfrentar crise. Enfrentar as lutas, as lides da vida. Eu quero te dizer que na maioria a culpa é minha e sua, como pais. Porque às vezes os nossos filhos ligam, e aí nós falamos assim: vem para minha casa, quando deveria ensinar eles a resolver o problema. A resolver o problema. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é a respeito disso. Nós precisamos ensinar os crentes também a enfrentar as lutas da vida. Amados, eu sei que nós temos ouvido muita coisa irreal com relação àquilo que se trata do evangelho nos dias de hoje. E eu sei que é por isso também que as igrejas estão cheias de crentes nesse sentido irresponsáveis, porque não sabem lidar com lutas, com crise e com dificuldades. E na maioria, a maior prova disso foi essa tensão que nós temos vivido aí, dessa virada de governo.
Amado, nós cremos num Deus totalmente soberano. Nós cremos no Deus que dirige a história. No Deus que tem as rédeas da história na mão, que tem um controle nas mãos. E eu quero te dizer uma coisa, crise, problemas, lutas, dificuldades, governos corruptos e tudo, nós tivemos em todo o tempo da história, todo o tempo. Se você ler a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que em todo o tempo nós tivemos. E nem por isso o povo de Deus deixou de viver. Nem por isso. O povo de Deus deixou de viver. Nós precisamos pensar seriamente também sobre isso. Uma terceira expressão se encontra no versículo 12, quando Paulo usa aqui a expressão consolar. E Paulo também consola cada filho na fé. E a palavra consolar está ligada à ação. Em outras palavras, Paulo ele está asseverando o seguinte: você, meu filho, precisa não apenas sentir-se melhor, você precisa fazer coisas melhores. Você, meu filho, precisa não somente sentir-se melhor, mas você precisa fazer coisas melhores. Porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos se sintam bem, mas não é a nossa função. A nossa função não é fazer com que os nossos filhos se sintam bem. Aí você vai falar assim: pastor, você está dando um nó no meu cérebro. Não, não é. É o que nós vamos ver aqui agora. Porque nós precisamos levar os nossos filhos a sempre fazerem coisas melhores. Mesmo que essas coisas melhores não os façam naquele momento se sentirem bem. Porém, é o correto a se fazer. Nós precisamos levar os nossos filhos a fazer coisas melhores, mesmo que naquele momento eles não venham se sentir bem. Não venham se sentir bem. Porque eu sei que o discurso nosso como pai, meu e seu eu quero fazer o meu filho, a minha filha se sentir bem. Mas não é o correto, amados. Não é o correto. Nós precisamos levá-los a fazer coisas melhores, mesmo que eles não se sintam bem naquele momento. Quarta expressão se encontra ainda no versículo 12, quando diz: admoestamos. Aqui Paulo nos mostra que devemos admoestar os crentes naquilo que estão fazendo de errado, é essa a ideia. E esta palavra admoestar aqui no grego traz a ideia de confrontar os filhos, não dando a eles o que eles querem, mas dando a eles o que eles precisam. A ideia então é confrontar os nossos filhos, não dando a eles o que eles querem, mas dando a eles o que eles precisam. Ou confrontar os crentes nesse sentido também. E alguém que corrobora com essa ideia é James Hunter, quando escreveu o seu livro O Monge, o Executivo. E ele faz a seguinte afirmação: nós não temos que dar aos nossos filhos o que eles desejam. Nós temos que dar aos nossos filhos o que eles precisam. Não o que eles desejam, mas o que eles precisam. Porque há uma grande diferença entre desejo e necessidade. Ou seja, nem sempre o desejo é uma necessidade. Nem sempre. E por isso Paulo está fazendo aqui, está dizendo que o projeto dele era admoestar os crentes para que os seus filhos na fé não fossem confrontados a buscar aquilo que eles simplesmente precisam. Mas a ideia era que eles buscassem aquilo que de fato necessitam. Então nós precisamos também levar os nossos filhos a isso, amados. A essa mesma ideia também. Quarta expressão, no versículo 12 ainda ele diz: para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo, como pai, ele tinha um propósito e um projeto sublime, que era de levar os crentes a viverem uma vida parecida com a vida de Cristo Jesus. E tendo a estatura de Jesus. Porque a palavra digno, que você encontra aqui no texto, ela traz a ideia de uma balança. E uma balança com 2 pratos. Para que num prato você possa colocar a sua vida. E no outro prato você possa colocar a vida de Cristo. E a ideia que Paulo traz para os crentes de Tessalônica, para nós também para que eu e você tenhamos uma vida equilibrada. A minha vida
numa balança e a vida de Cristo em outro, e nós equilibrarmos isso ou olharmos para ver se a nossa vida ela tem um equilíbrio nessa balança. É isso que Paulo está trazendo aqui para os crentes. A sua vida é equilibrada? Quando você coloca a sua vida e a vida de Cristo, há um equilíbrio? Se não há um equilíbrio, por que não há? O que tem impedido para haver um equilíbrio? Porque Paulo ele trata dessa ideia. Quinta expressão, o versículos 13 a 20. E quando nós olhamos para todo o texto, nós vamos ler ele daqui a pouquinho, eu não vou ler agora, nós podemos fazer uma pergunta: o que significa isso? A ideia desses versículos 13 a 20 é que Paulo era um pastor e um pai amoroso. E Paulo ele vai mostrar que como pastor, ele viveu e nós também vivemos uma tensão. Porque nós vamos de um casamento a um funeral. E nós vamos de uma festa de aniversário a um funeral. E a ideia aqui é ter equilíbrio até mesmo quanto a isso. É aquilo que a Bíblia nos ensina, de chorar com os que choram e ao mesmo tempo se alegrar com os que se alegram. Então, Paulo ele vai mostrar que nós vivemos essa tensão. E ao mesmo tempo ele vai nos mostrar aqui que ele é um pastor amoroso. E que mesmo como pastor, ele viveu essas tensões de se alegrar e ao mesmo tempo de derramar lágrimas. E diante disso, então, eu quero aqui apontar alguns destaques de Paulo como um pastor amoroso. O primeiro, a palavra de Deus dentro de nós. O versículo 13, Paulo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a acolheste não como palavras de homens, sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, uma vez que a palavra de Deus está dentro de nós, conforme o texto lido, nós precisamos fazer ou trazer ou observar algumas coisas que Paulo está ensinando aos crentes de Tessalônica. O primeiro ensino dele, que eles apreciaram a palavra de Deus. Paulo ele está mostrando que os crentes de Tessalônica, ao ouvir a palavra, ao ouvir a mensagem, eles se apropriaram dessa palavra, se apropriaram dessa mensagem, receberam essa mensagem, não como palavras de homem, mas sim como palavras de Deus. De Deus. E nós, como igreja, precisamos entender que quando um pastor prega e ele não fala dele mesmo, a palavra não é dele, mas sim de Deus. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui, que os crentes de Tessalônica ouviram a sua mensagem, a sua pregação e entenderam que a palavra era de Deus. Segundo ensino de Paulo, que os crentes de Tessalônica se apropriaram da palavra. Quando diz, acolhestes não como palavra de homens, sim como em verdade é a palavra de Deus. O que isso quer dizer é que eles não só receberam a palavra em seus ouvidos, mas eles acolheram essa palavra no seu coração. O terceiro ensino, que eles aplicaram essa palavra. O versículo 13 diz, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. E nós precisamos entender que isso também é muito importante nos dias de hoje. Porque a pessoa tem que ouvir a palavra, e a pessoa tem que receber a palavra, e essa palavra, ela precisa ser aplicada no meu e no seu coração, naquela ideia. O que eu vou fazer com ela? Como eu tenho que sair daqui? Como eu vou proceder a partir de agora? É isso que Paulo está mostrando que os crentes de Tessalônica fizeram.
eles guardaram essa palavra no coração e praticaram essa palavra nos seus dias. Mas percebam que os tessalonicenses, além do mais, também entenderam que essa palavra era a palavra de Deus. E eu sei que as pessoas estão tentando de todas as formas trazer a Bíblia e colocar a Bíblia em descrédito, dizendo que não é uma palavra e que não é confiável. Mas é que eles confiavam nessa palavra. Segundo destaque de Paulo como um pastor amoroso, o povo de Deus ao seu redor. Se você observar dos versículos 14 ao 16, e nós vamos ler o versículo 14, o texto diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste. Diante do texto lido, nós podemos aqui fazer a seguinte pergunta: por que Paulo escreve para esse povo que estava disposto a sofrer por Deus? Por que Paulo escreveu a esse povo que estava disposto a sofrer por Deus? Em primeiro lugar, para dizer que tanto a igreja da Judéia quanto eles em Tessalônica estavam sofrendo perseguição do mesmo grupo. Que grupo é esse? Os judeus. Os judeus. E diante disso, geralmente quando alguém está passando por perseguição, ou por tribulação, ou por lutas, ou por dificuldades, ele começa a nutrir no seu coração a ideia de que só ele está enfrentando lutas, de que só ele tem dificuldade, ou de que só ele passa por dificuldades, de que só ele enfrenta problemas, porque ele olha e parece que todo mundo está gozando de uma plena vida, cheia de glórias e tudo. E ele então vai nutrindo no seu coração essa ideia de que só ele sofre, só ele passa por problema e ninguém mais no mundo está sofrendo igual a ele. Não é assim que às vezes nós olhamos para a vida? Não é assim que muitas vezes nós pensamos que só nós temos problema? Que ninguém mais tem um problema tão grande quanto o nosso? Sabe por que nós pensamos nisso, amado? Porque às vezes eu e você não vamos no hospital olhar aqueles que já estão, como diz o outro, em fim de carreira. Sabe por quê? Porque às vezes nós não visitamos o nosso irmão que às vezes sofreu algum tipo de acidente. Sabe por quê? Porque às vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E aí nós ficamos pensando que só nós temos esse tipo de problema. Mas isso não é real. Sai um pouquinho da sua zona de conforto, você vai ver que tem gente que está sofrendo mais do que você. Que tem lutas maiores do que as suas. Que não tem onde dormir. Que não sabe o que vai comer. Porque nós somos tendenciosos a pensar que só nós sofremos, amados. E é por isso que Paulo escreve. Você quer ver? Quando Pedro escreve também, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, 12 a 19, Pedro também, ele vai fazer o uso da seguinte expressão: quando você estiver passando pelo fogo da tribulação, pense numa coisa, que tem outros irmãos seus em outros lugares, espalhados pelo mundo, passando pela mesma situação. Porque às vezes você olha e pensa assim, só eu. E Pedro está dizendo, não, tem gente espalhada pelo mundo afora. Que está sofrendo mais do que você pensa. Que tem passado por lutas maiores do que as nossas.
Você lembra da história da Romênia? Dos anos 80? Com um presidente chamado Nicolae Ceausescu. E a história diz que ele era um homem truculento, um homem sanguinário, um homem bruto, maldoso. Um homem que pegava as filhas dos pais do seu país e colocavam para se prostituir, mesmo contra a vontade dos pais e contra a vontade das meninas. Adolescentes de 12, 14, 16, 18 anos. E os pais não podiam reclamar, porque se falasse qualquer coisa, o governador Ceausescu mandava a sua polícia, e a polícia eliminava essas pessoas. E diz ainda a história que por causa desse governo truculento, as pessoas faziam filas e mais filas para comprar 1 litro de leite. E ai daquele que na fila reclamasse de qualquer coisa, porque Ceausescu ele infiltrou polícia sua, secreta no meio das pessoas, e quem reclamasse ele mandava matar. Mas talvez o que ninguém sabe é que Deus mudou a história dessa nação no dia 15 de dezembro de 1989. Porque 10 dias Deus muda a história dessa nação. 10 dias. Porque no dia 15 de dezembro, Ceausescu enviou a sua polícia para cercar a casa de Toderite, que era um pastor batista, cuja igreja tinha 80 membros. E ali então, essa igreja, quando ficou sabendo, ela faz um círculo em volta da casa, todo mundo dá as mãos. E aí, os policiais de Ceausescu, se vendo numa situação menor, eles saem dali e vão buscar reforços. Enquanto isso, um jovem, ele sai dali e vai comprar velas. E quando esse jovem chega, ele entrega uma vela para cada crente ali, e todo mundo então vai acender essa vela, e a polícia de Ceausescu, quando chega, dispara tiros e mais tiros, várias pessoas morreram, e esse jovem leva um tiro na perna e rapidamente tiveram que levá-lo para o hospital, para amputar a perna desse jovem, e alguém lá olha para esse jovem e diz, valeu a pena? Sabe o que ele respondeu? Eu fui o primeiro a acender a vela. Eu fui o primeiro a acender a vela. E diz que de repente então, no dia 25 de dezembro de 1989, 10 dias depois do ocorrido, a igreja se juntou na capital da Romênia, mais de 100 mil crentes ali orando, e de repente uma jovem, uma mocinha pentecostal, ela sai gritando, Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. E diz que naquela noite, o governo de Ceausescu caiu. O governo de Ceausescu caiu. Às vezes, amados, nós somos levados a pensar que nós estamos passando por mais problemas do que outras pessoas. E isso não é verdade. Nós precisamos, às vezes, olhar a realidade dos nossos irmãos em outros países também, em outras nações, em outros lugares. Às vezes, nós estamos muito tranquilos, numa zona de conforto. E nós precisamos pensar seriamente sobre essas coisas. Sobre essas verdades. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, não é só vocês que estão sofrendo, não. As pessoas pelo mundo afora estão sofrendo também. Tem lutas também, tem dificuldades também.
Quando você vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, você vai perceber que o autor de Hebreus faz o mesmo uso também quando ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. O que ele está dizendo é que os crentes, nós precisamos levantar os nossos olhos para enxergar a nuvem de testemunhas que tem ao nosso redor, de crentes que estão dispostos a pagar o preço, que estão espalhados pela face da terra e que têm sofrido por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, porque a glória de Deus está diante de nós. Dos versículos 17 a 20, no versículo 17 tem uma expressão chamada orfanados. Significa pessoas que estão distantes. O que nós olhamos para isso e nós vamos entender é que Paulo, ele encontra motivos para encorajar os crentes, o povo de Deus. E ele nos traz aqui alguns pontos magníficos. Primeiro ponto magnífico, que a escatologia para Paulo nunca foi um tema de especulação acadêmica, mas sim um ponto prático. O versículo 17, ele quer dizer isso: ora, nós, irmãos orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. E aqui Paulo vai nos ensinar algumas coisas fantásticas. Primeiro, que ele gostava do cheiro de ovelhas. Quando ele usa a expressão com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Paulo, ele nos ensina aqui que ele era desejoso de voltar à cidade de Tessalônica para ver aqueles irmãos. Paulo, o que ele está mostrando é que ele estava longe daquela igreja, mas ao mesmo tempo, aquela igreja estava perto do seu coração. Porque Paulo gosta do cheiro das ovelhas. Aquelas ovelhas estavam longe dos seus olhos, mas dentro do seu coração. Dentro do seu coração. O que Paulo está ensinando é que amar aquelas ovelhas de Tessalônica ia mais do que sentimentos, do que emoções. Tinha a ver com sacrifício. E é por isso que ele queria estar perto das ovelhas de Deus. O segundo ensino, que Paulo via o pastorado como um campo de batalha espiritual. O versículo 18 diz o seguinte: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Nós temos aprendido aqui que o apóstolo Paulo é um homem de mente lógica. Porque se você fizer a leitura tanto da sua primeira carta quanto da sua segunda carta e fizer a leitura de Atos 17, do 1 ao 9, você vai perceber que Paulo, ele ensinou ali que todos os seus métodos para alcançar os crentes foi apelar para a mente deles, para o raciocínio, a lógica e o entendimento daquele povo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, ele aqui não era um homem tão racional ao ponto de pensar que o elemento espiritual inexiste, como alguns tentam dizer por aí. Porque ele não era daquele tipo de obreiro que diz: não, eu não acredito em nada daquilo que pareça ser místico ou espiritual. Mas, pelo contrário, o que Paulo ele afirma aqui é que eu quis visitar vocês, pelo menos eu 2 vezes quis visitar vocês, mas Satanás nos barrou o caminho, conforme o versículo 18. Em outras palavras, Paulo sabia que existia um elemento espiritual que interfere na sua ação missionária. E quando Paulo nos mostra isso, Paulo, ele sabia que Satanás não era um mito e nem era uma quimera da mitologia grega.
Mas de maneira oposta, Paulo sabia que Satanás, ele é um anjo caído. Que Satanás é um ser que não dorme. É um ser que não tira férias. É um ser que não descansa. É um ser que está 24 horas ligada no ar, agindo. É um ser que está interferindo e prejudicando e atrapalhando o avanço da obra missionária. Basta você ler e observar que Paulo diz que barrou o caminho. E quando ele faz uso dessa expressão, isso significava a ideia de bloquear a estrada, impedindo a marcha de uma expedição ou de um exército para tornar a estrada intransitável. Depois essa expressão, barrou o caminho, ela foi usada para ruptura nas linhas inimigas, e isto era uma metáfora militar. E por fim, essa linguagem barrou o caminho, ela foi usada com um sentido atlético. Por exemplo, é como um técnico da seleção brasileira e que faz a convocação dessa seleção, mas quando chega na hora do jogo, ele corta aquele atleta dizendo assim: você não vai entrar em campo, você não vai jogar, você está fora. É essa a ideia aqui que ele está usando de barrou o caminho. É alguém que corta um atleta impedindo de competir e de entrar em campo. Mas o que seria esse bloqueio de Satanás? Provavelmente, eu não posso dar certeza, mas dentro da carta, a ideia é... Vocês lembram que Jason, ele teve que ir na justiça de Tessalônica, e lá ele assina um papel. Aquele papel provavelmente foi dizendo que Paulo não voltaria à cidade de Tessalônica, porque Tessalônica era uma cidade livre. E como cidade livre, ela podia ter os seus próprios, o seu próprio senado, os seus próprios governantes. E se ela perdesse esse status de cidade livre, ela então voltaria a ter não só o domínio do Império Romano, mas também a cidade seria dirigida por aqueles que o imperador romano colocasse na cidade para dirigir. E então, diante daquele alvoroço que foi causado lá no capítulo 17 de Atos, do 1 ao 9, Jason, então, ele assina esse documento dizendo que Paulo não vai voltar em Tessalônica novamente. Provavelmente é por isso que ele usa essa expressão de barrou o caminho. Satanás barrou o caminho. Usou de artimanha para que ele não pudesse voltar à cidade de Tessalônica. Senão a cidade poderia perder o seu status de cidade livre. E Jason confirma tudo isso. E quando você vai lá em Zacarias, você vai perceber no capítulo 3, versículo 1, que Zacarias, ele também diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Satanás, ele trabalha para se opor à igreja de Deus, à obra missionária da igreja de Deus. E Paulo, como um pastor, ele entendia que essa batalha, que essa luta, ela é espiritual. Diferente, às vezes, de nós, que muitas vezes ficamos descansando, amados. Paulo, ele mostra que existe uma batalha espiritual. E que nós precisamos estar preparados a cada dia para ela. A cada dia. Porque a maior diferença que nós podemos fazer na obra missionária é quando nós oramos. É quando nós pedimos para Deus, vá diante de nós. Seja o nosso escudo. Nos dê intrepidez, ousadia e coragem. Porque quando você vai lá no capítulo 4 de Atos, do 23 ao 31,
depois que Pedro e João foram presos, depois foram soltos. E quando eles vão falar com a igreja que estava reunida na casa da irmã, você percebe que eles ergueram a voz e começaram a orar. E eles pediram o que a Deus? Intrepidez, ousadia, coragem, força, para que eles não se calassem. Não se calassem. Você sabe o que a rainha da Inglaterra falou no século XVIII, quando John Knox se punha de joelho para orar? Ela diz que ela preferia enfrentar um exército de 100 mil homens contra 100 mil homens bem armados do que enfrentar John Knox quando se punha de joelho diante do seu Deus. Porque quando ele orava, a ideia é que o Deus fazia abalar os céus e a terra em favor de John Knox. Mas você sabe por que nós não oramos tanto? Porque alguém só ora, amados, quando ele entende que ele não pode fazer mais nada. Quando ele não tem condições de fazer nada. Quando ele entende que chegou ao limite daquilo que podia fazer e só Deus agora pode fazer. E só Deus agora pode agir. Que só Deus agora pode interferir. Que só Deus agora pode mudar a minha causa e a sua causa. Que só Deus pode fazer com que eu e você avancemos na cidade de Cacoal. Nós só vamos orar quando nós entendermos que a nossa dependência toda está no Senhor Deus. De que nós não temos condições nenhuma de fazer nada por nós mesmos. De que eu não tenho condições nenhuma de avançar por eu mesmo. Que a igreja dele não tem condições nenhuma de avançar na cidade de Cacoal por ela mesma, se Deus não agir, se Deus não for à frente, se Deus não intervir. Mas você sabe quando nós vamos orar? Quando nós tivermos essa consciência. Porque se nós não tivermos, nós não vamos orar. Eu não estou dizendo com isso que nós não oramos. Mas não de forma tão intensa como a Bíblia diz que eu e você devemos orar. E talvez está aí uma coisa que precisa nos fazer pensar. De repente, Satanás está barrando o nosso caminho e nós estamos bem tranquilos quanto a isso. Nós precisamos orar mais, amados. Porque Satanás, ele não descansa. Ele está 24 horas ligado no ar. Tentando nos atrapalhar. Tentando prejudicar a obra de Deus. Deixa eu encerrar com um último argumento aqui. Eu não estou dizendo que papel não é importante, não me entenda isso, por favor. Mas às vezes nós gastamos mais tempo com papel do que na presença de Deus. E mais uma vez, eu não estou dizendo que papel não é importante. Porque papel conta a nossa história. Papel diz aquilo que aconteceu. Mas um papel e uma caneta, sem uma vida de oração, é só papel e uma caneta. São só lembranças humanas. Mas um papel e uma caneta, quando contam a nossa história com o joelho no chão, elas continuam falando até os dias de hoje. E são essas coisas que precisam nos fazer pensar. Como está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Vamos orar? Eterno Deus,
Nós temos falado aqui sobre o perfil de um líder, as qualificações, os adjetivos, mas que não é só de um líder, é de cada crente. Porque eu sei que a tua palavra faz diferença em responsabilidades. Porque ela diz que aqueles que mais são dados, mais serão também cobrados. Mas ao mesmo tempo a tua palavra diz que todos nós estamos no mesmo nível, porque a tua palavra diz que todos nós somos servos, todos nós somos um tijolo no edifício que está afirmado sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Então, em um certo sentido, o Senhor mostra a responsabilidade dos líderes, mas no outro o Senhor mostra que todos nós temos responsabilidades. Todos nós. E Deus, em nome de Cristo Jesus, que essa não seja mais uma mensagem que nós ouvimos, ou que nós temos ouvido domingo após domingo, mas que nós possamos sair daqui, Deus, com o nosso coração quebrantado. Que nós possamos sair daqui, Deus, desafiados, não por homens, mas desafiados pela tua própria palavra, como o apóstolo Paulo diz, que o amor de Cristo me constrange, que nós sejamos constrangidos diante da verdade da tua palavra. Que quando eu pesar a minha vida nessa balança, Deus, eu possa achar um equilíbrio entre a minha vida e a vida de Cristo. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Para que nós possamos, Deus, assim como os crentes de Tessalônica, pegar essa palavra, aplicar no nosso coração, guardar e sair daqui, Deus, motivados. E motivados não por homens, não por um governo, não por circunstâncias externas, mas motivados pela obra interna que o Senhor já fez em cada um de nós que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que foi o maior milagre. O milagre da salvação em Cristo Jesus. Porque não há nada comparável a isso. Porque se nós partirmos hoje, nós sabemos para onde nós vamos. Pelo menos deveríamos saber. Que é estar no céu com o Senhor de eternidade a eternidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, renove a tua igreja, o teu povo. Deus, aviva o teu povo. Tira tudo aquilo que está atrapalhando, Deus, o mover do Senhor, o agir do Senhor no nosso meio, a começar pela vida da liderança da tua igreja, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos músicos. Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim como a tua palavra, quando lá, Deus, em Joel faz um apelo ali aos sacerdotes, à liderança da tua igreja. Chorem diante do pórtico. Clamem. Rasguem as vestes, joguem cinza, rasguem o coração. Se humilhem diante de Deus e digam: Senhor, nós não temos condições de caminhar sozinhos. Nós necessitamos do Senhor. Do teu agir. Deus, porque nós não podemos mesmo sozinhos. Moisés também entendeu isso. Ele disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Porque nós só vamos poder entrar na cova com leões, como Daniel entrou, se o Senhor estiver lá e fechar a boca dos leões. Nós só podemos entrar numa fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente
do que o normal se o Senhor estiver lá dentro para andar conosco. Nós só vamos poder enfrentar, Deus, aqueles que tentam de alguma forma barrar o teu evangelho, as autoridades que tentam calar o teu povo, se o Senhor for diante de nós, à nossa frente. Porque a tua palavra diz que no Senhor nós podemos realizar proezas. Nos ensine, Deus, a enxergar que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que a nossa causa, por mais difícil que seja, o Senhor tem poder para resolver. Que nós possamos tirar os olhos da terra, dos homens, e colocar os nossos olhos nos altos, no céu, naquele que está sentado no alto e sublime trono, naquele que dirige a história. Como igreja, nós estamos olhando demais para esse mundo, Deus, quando nós deveríamos olhar para o céu, para aquele que dirige a história. Nos ajude e nos dê graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.